Ok, boa noite mais uma vez. Nós vamos continuar a meditar na nossa série, naquilo que a gente tem trabalhado esse mês, e nós temos, com a graça de Deus, construído aqui algumas verdades, algumas ideias dentro da palavra de Deus que tem nos confrontado, tem nos estimulado também e nos feito olhar para a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor quer nos conduzir na nossa vida e principalmente nos dias em que nós realmente estamos vivendo, que são dias tão complicados, dias em que a gente tanto é conduzido por diversas emoções e sensações e experiências. Eu quero hoje então chamar você a meditar mais uma vez na palavra de Deus, mas antes de meditarmos na palavra de Deus, queria compartilhar de um encontro que nós tivemos ontem lá em Camaragibe e da bênção que o Senhor tem dado. Nós temos orado já há alguns meses, o conselho da igreja, e a gente tem pensado naquela região, temos abraçado ali esse trabalho e aos poucos desenvolvendo. E ontem nós fomos lá fazer um treinamento de discipulado com alguns irmãos, alguns que estavam inclusive pela primeira vez, e esse treinamento ainda haverá alguns outros encontros de treinamento, porque a ideia, a intenção é que em agosto a gente possa começar alguns encontros nesse mesmo lugar aí. Você está vendo, ainda é um lugar que está em reforma, está em construção. É um auditório dentro do Shopping Camará, um shopping ali em Camaragibe, um shopping novo que também está ainda em processo de construção. Muitas lojas ainda não existem, ainda construindo, ainda tem estacionamento de graça, você entra e sai do shopping sem precisar pagar, né? Porque ainda nem se estabeleceu essas coisas ainda. E o Senhor tem aberto essa porta aí, esse auditório que foi entregue de graça para que fosse usado aos domingos, totalmente 0800, e a gente quer imaginar ali então um pessoal voltado, um pessoal engajado com o discipulado, e a partir desse anúncio do Evangelho, discípulos possam formar novos discípulos ali, e esperamos em Deus que essa oportunidade dentro daquele shopping seja uma oportunidade também que, com fidelidade, juntos com esse pessoal lá de Camaragibe, a gente possa aproveitar diante do Senhor mesmo e para a glória dele, tá bom? Não deixe de orar por isso, não deixe de colocar seu coração nisso também, orando, colocando diante do Senhor. E se você quiser também procurar saber mais de como a coisa tem se desenvolvido lá, ainda de forma embrionária, você nos procure também. Quando formos lá fazer o treinamento, você também é bem-vindo. A gente quer estar junto nisso aí, tá bom? Então vamos pensar aqui de volta na nossa série. A gente iniciou essa série no início do mês e ela levanta uma questão, uma pergunta, que é exatamente o tema que a gente usa, né? Vestir a camisa. E essa pergunta é levantada dentro de um contexto em que a gente vive, que é esse contexto de um movimento muito oscilante que nós temos entre o ceticismo e a esperança, que entrou aí então como esse subtema. E a gente pensou aqui de início que essa oscilação, essa constante mudança entre um estado de fé, de esperança, de crença, ao mesmo tempo se deparando também com momentos de extrema desesperança, falta de fé, esse movimento vai gerando tensões na nossa alma. Nós vamos vivendo momentos na nossa vida em que a gente vai ficando pressionado, angustiado, a ansiedade vai tomando conta, as incertezas em relação à vida, isso vai tomando o nosso coração, e por vezes nós nos encontramos exatamente assim, não sabendo exatamente se estamos entre a esperança, ou se estamos na esperança ou na desesperança, no ceticismo. Isso vai pressionando, gerando doenças na nossa alma, que a gente viu então no desenvolvimento do mês, que a gente precisa de alívio. Nossa alma
precisa de um alívio profundo. É fato que a gente precisa desse alívio na alma, distensionar. E a gente viu até da legitimidade de buscar algumas coisas para que a gente pudesse aliviar um pouco essas tensões, mas que acima de tudo a gente precisa encarar as ruínas que estão em nossa volta. A gente precisa aprender a enxergar as coisas que realmente estão à nossa volta e estão destruídas, muitas vezes as relações, muitas vezes a nossa vida como um todo. A gente precisa aprender com muita sinceridade a encarar essas ruínas e também assumi-las, não ficar tentando negar essas ruínas, mas olhando para elas, assumi-las e humildemente reconhecer quais são os nossos erros. Domingo passado nós pensamos nisso aqui, e então dessa forma a gente poder pensar em construir entre as ruínas e não sobre elas. Entre as ruínas, porque nós não vamos ser retirados dessa realidade, mas nós estamos sendo chamados constantemente pela palavra de Deus a uma construção de vida, a uma construção com o Senhor, a uma vida que se desenvolve, e não apenas a ficar contemplando a desgraça em nossa volta. O Senhor nos chama para muito mais que isso, a construir em meio a essas ruínas. Então, ok, é assim, entendemos que é assim, pensamos que precisamos realmente construir, mas se vamos construir, precisamos entender que eu e você precisamos conhecer o que vamos construir e precisamos entender também como nós vamos construir. Entende? Então, o tema de hoje que a gente quer trabalhar seria exatamente essa ideia que nós precisamos encontrar o fundamento. Não é tentar encontrar mais uns dos fundamentos ou pseudo-fundamentos que têm se apresentado para nós, mas diante da realidade de vida que nós vivemos, dentro de casa, socialmente falando, diante desse mundo disfuncional, esse mundo caído, diante desse mundo quebrado, ou em meio a esse mundo quebrado, eu e você precisamos entender que temos algo a construir na vida, e para a gente construir isso, nós temos que encontrar esse fundamento verdadeiro, esse fundamento eterno, esse fundamento constante, esse fundamento que nos assegura de forma mais concreta e verdadeira. Então eu queria ler com você hoje as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 17 ao versículo 21. Queria chamar a sua atenção ao texto agora, e após lermos o texto, eu queria chamar o seu coração, chamar você a mais uma vez, colocar seu coração diante do Senhor, aquietar um pouco mais a sua alma e tentar fitar os seus olhos realmente naquilo que Deus quer mostrar, falar com você essa noite, e então a gente poder redefinir algumas questões, alguns valores dentro do nosso coração, na nossa alma. A palavra de Deus diz assim: Ele veio e evangelizou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Feche seus olhos, então, mais uma vez, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, pedir que Ele nos conduza aqui, nos conduz à verdade da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos por misericórdia e graça na condução aqui, Senhor, essa noite, desse tempo em que estamos aqui com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos guie aqui, quebra o nosso coração, retira de nós tudo que possa dificultar, Senhor, em nossa alma, o entendimento
da tua palavra. Ajuda-nos para louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Esse texto que nós lemos, de certa forma, é ainda o início da carta, porque é o capítulo 2, o fim do capítulo 2. Mas o início da carta aos Efésios, no capítulo 1, Paulo inicia essa carta revelando para nós sobre a pessoa de Jesus, como sendo o Deus em quem tudo nos céus e na terra se convergem. Capítulo 1, versículo 10, ele diz que em Cristo Jesus todas as coisas encontraram essa convergência, nos céus e na terra. Observe que a apresentação de Jesus aqui por Paulo é uma apresentação diante dos nossos olhos, mostrando que em Cristo todas as coisas no universo, tudo que existe, em Cristo Jesus encontrou o seu eixo existencial. Jesus não é apresentado pela palavra apenas como um homem, talvez, ou Deus somente, mas esse homem-Deus é aquele em que tudo encontra fundamento, e encontra sentido, e encontra propósito. Então ele diz ainda no capítulo 1 que Jesus é aquele a que tudo enche. Ele preenche todas as coisas, ele dá plenitude, ele dá sentido a todas as coisas. Então observe que Paulo começa revelando para nós aqui essa pessoa de Jesus, não apenas como sendo um objeto, talvez, de uma experiência religiosa para nós, no sentido mais rígido, talvez, do termo. Jesus não é aquele que talvez você possa usá-lo como um objeto para que você tenha uma experiência apenas de religião com ele, em que você separa um aspecto da sua vida para poder, então, colocá-lo ali preenchendo um lado da sua vida que seja um lado religioso e que você se veja como necessitado disso. Mas Jesus é aquele que absolutamente preenche todas as coisas. A vida do universo, o sentido do universo, da existência, do existir, estar em Cristo Jesus. Nele tudo subsiste. Ele dá vida a todas as coisas e propósito a todas as coisas. E assim Paulo apresenta Jesus no primeiro capítulo. No versículo 2, no verso 11, Paulo agora descreve a nós, os seres humanos, como gentios. Vocês gentios, ou outrora vocês que eram gentios, no sentido aqui de sermos gentios, o que Paulo usa é um sentido daquelas pessoas que estão distantes de Deus, porque há de fato uma questão central aqui, que seria talvez a pergunta que caberia, e que Paulo tenta responder nesses primeiros capítulos, será que, ou apenas o povo que recebeu a revelação de Deus é que pode ter a possibilidade de pertencer e de encontrar Deus, ou nós, gentios, temos também a possibilidade de encontrá-lo e de se conectar a Ele? Então, quando Paulo coloca aqui o povo que estava perto e o povo que estava longe, Paulo não está colocando aqui necessariamente aqueles que estão perto e longe como conectados ou desconectados de Deus, mas aquele povo que recebeu a revelação de Deus, eles também podem estar desconectados de Deus, embora próximo, porque eles têm a palavra em suas mãos, a revelação em suas mãos. Então, Paulo quer desenvolver aqui e nos conduzir em um raciocínio na qual a resposta para essa duplicidade aqui de percepção de vida e de mundo está respondida exatamente pelo fato de que no sangue de Jesus, ou pelo sangue de Jesus derramado em seu sacrifício por nós, todos nós podemos ter acesso. Então observe que há aqui sempre a possibilidade do acesso, porque ter a palavra de Deus e o sacrifício de Jesus em si não é a garantia de que teremos esse acesso a Deus, porque é preciso que algo seja realizado em nosso coração, é preciso que algo seja realizado em nosso interior, para que esse acesso então possa ser concretizado. Então
ter a palavra em nossas mãos, saber do sacrifício de Jesus, do sangue derramado, necessariamente não nos conecta a Deus, mas abre essa possibilidade de então podermos ter o acesso ao Senhor. Então, no texto que lemos, Paulo diz que ele evangelizou a paz entre vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Veja, Paulo não diz que Jesus evangelizou a paz entre vocês. Evangelizou paz aos que estavam longe e evangelizou a paz aos que estavam perto. O evangelho da paz é o evangelho da paz dos homens com Deus. A paz que alcança o nosso coração em Cristo Jesus é a paz que se estabelece com Deus. Então, a grande questão aqui, ou o mais importante a gente perceber aqui, é que essa paz entre os homens, inclusive, ela passa a ser gerada pela paz que nós encontramos nesse caminho, ou nessa conexão com Deus, porque agora as duas partes, ambas as partes, têm Deus como um sentido último e um sentido primário para a vida deles. Então observe que aquela possibilidade da conexão com Deus, ela se estabelece exatamente quando o nosso coração, nossa mente, nossa alma, todo o nosso ser, agora entende Deus como o sentido maior, como o sentido último e como o sentido primário da nossa vida. Nós existimos por causa dele, nós nascemos dele e nós existimos para ele, nós vivemos para ele, nós andamos nesse mundo para ele e ele é o centro de toda a nossa existência. E estando nesse alvo de vida, ambas as partes agora têm paz um com o outro. Os homens podem encontrar paz quando entendem Deus agora como o seu sentido último e primário de vida. E então Paulo continua o texto dizendo: pois por meio dele, observe o que é que de fato produz essa unidade agora. Por meio dele, Jesus, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai. Agora ele fala de acesso. Temos acesso ao Pai por um só Espírito. A conexão que se estabelece entre o homem e o outro, ela se estabelece pela unidade do Espírito e não por sua raça, por sua cor, por seu pensamento filosófico, político, por talvez uma afinidade que possa existir dentre tantas opiniões que a gente pode ter, mas a unidade que se estabelece é a unidade pelo Espírito de Deus. Então assim, Paulo continua o texto e faz essa transição agora para o ponto onde ele quer chegar. Então observe, tudo isso que estamos ainda desenvolvendo aqui no texto é um caminho para chegar no ponto, na parte final do texto, onde Paulo quer conduzir o meu e o seu coração e o coração daqueles ouvintes ou daqueles primeiros leitores da carta. Então ele diz assim, observe a transição que agora ele está fazendo. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem são forasteiros. Vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A vida ganhou outra característica. A vida tem outro sentido agora. Vivíamos de uma forma. Ao sermos encontrados e redimidos pelo sangue de Jesus, a vida ganha outra conotação, outro sentido, outro propósito. Não é mais o que era antes. É preciso olhar para ela e perceber que de fato tudo, absolutamente tudo, ganhou outro sentido, porque agora nós somos família de Deus. Existe um pai nessa casa e que ele é quem dita exatamente todos os caminhos das nossas relações e daquilo que a gente vai desenvolver na face da terra. E ele continua sendo esse pai. Então, aqui eu quero pensar com você agora que Paulo começa a entrar ou chegar no propósito final
em que ele está trabalhando nesse texto. E observe, está numerado aí, eu coloquei agora essa última parte do texto, porque lá no final, tornar-se um santuário santo no Senhor, é o propósito onde Paulo quer nos conduzir. Então, o alvo de tudo isso que ele está desenvolvendo até aqui é eu e você nos tornarmos esse santuário separado, esse santuário exclusivo para a habitação do Senhor, para que a presença do Senhor seja profunda, seja constante, seja real, seja total nesse santuário. Então ele diz assim: tornar-se um santuário santo. Observa? Parece que santuário necessariamente seja santo, mas necessariamente não é. Esse santuário separado no Senhor, não é separado pelo Senhor, que poderia ser usado também, mas a ideia então de separado no Senhor é a ideia de que estamos dentro. Nós fomos separados como uma habitação agora de Deus, e isso nele, na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos coloca na pessoa dele, e estando na pessoa de Jesus, eu e você estamos agora separados para sermos a habitação do Senhor. Um dia esse santuário na face da terra iniciou com um jardim, que depois se tornou um tabernáculo, um templo, lugares em que nós poderíamos construir, mas depois, agora na antiga aliança, depois de que o templo do Senhor Jesus Cristo foi destruído e ao terceiro dia ressurgiu, foi reconstruído, ele tornou o seu povo agora o santuário da habitação de Deus, e isso se concretiza de forma plena quando o derramamento do Espírito acontece na igreja do Senhor, nos discípulos do Senhor, que agora tem a habitação do Espírito de Deus em seu próprio corpo, e isso nos torna um em Cristo Jesus. Então, tornar-se esse santuário nada mais é do que vivermos e sermos aquilo que nós fomos criados para viver e para ser, e isso criado em Cristo Jesus, porque antes nós tínhamos uma criação, mas em Cristo eu e você somos nova criatura. Então agora eu quero que você volte para o início do versículo, em que ele diz edificados sobre fundamento dos apóstolos. Por quê? Porque tudo isso que ele desenvolve aqui é com o propósito de nos conduzir a esse santuário, a sermos esse santuário. O caminho que eu e você precisamos fazer para ser um verdadeiro santuário do Senhor na face da terra está estabelecido aqui. Por isso ele diz: para vocês se tornarem esse santuário. Como é esse caminho então? Então Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É preciso estabelecer algo como fundamento da nossa vida, para que sejamos edificados sobre esse fundamento, e sobre este fundamento a gente possa se tornar cada vez mais aquilo que nós fomos criados para ser. Observe que o que esses apóstolos receberam e o que esses apóstolos viveram, eles nos entregaram. Isso está sobre o seu colo e sobre o meu colo. É o que ele está ensinando aqui à igreja de Éfeso. Há uma verdade que foi revelada, há uma vida que foi desenvolvida por esta verdade revelada, e ela foi entregue a nós. Isso é exatamente a palavra do Antigo e do Novo Testamento. Por isso, apóstolos e profetas. A palavra que foi revelada de forma plena, de forma perfeita, e que nos foi entregada, apoiada sobre a pedra angular, firmada sobre essa pedra angular, que é Jesus Cristo. Então ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo a Jesus Cristo como a pedra angular. Isso é uma construção que está se desenvolvendo. E eu e você não estamos desconectados dessa construção. O que Paulo está dizendo àqueles irmãos de Éfeso é que eles não estão desconectados dessa sequência.
desse desenvolvimento e que Deus está realizando na face da terra. Cristo é o alicerce maior disso. Os apóstolos e os profetas, ou seja, a palavra de Deus entregue e revelada a eles e que chegou às nossas mãos, ela é aquilo que vai então nos conduzir nessa edificação, para cada dia mais sermos o que fomos criados para ser. A palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Então observe, há uma realidade então aqui, que eu quero pensar que seja uma realidade existencial, no sentido, a realidade da vida em que você está vivendo hoje, no agora, não pensando aqui na realidade futura, de que nos encontraremos com o Senhor, e a palavra de Deus nos diz isso, mas do hoje, o dia que é hoje, o dia que você acorda, o dia que você vive, que você tem todas as suas dinâmicas de vida já estabelecidas. Paulo diz assim: nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual, observe, todo o edifício, e o sentido original dessa palavra aqui é referindo-se a um edifício específico, não é a qualquer edifício, como se Paulo pudesse estar tratando disso aqui, e que poderia estar, porque no fim das contas todo edifício segue exatamente essa mesma lógica para a sua construção, senão não fica em pé. Mas Paulo, quando usa aqui o artigo, ele está definindo aqui de que edifício ele está falando, que é a igreja do Senhor. Esse edifício aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é exatamente o conjunto de discípulos de Cristo, reunidos pela unidade desse Espírito que é derramado sobre nós. Então veja, Paulo está nos dizendo que todo o edifício, toda a igreja do Senhor, todos os discípulos de Jesus, ok? Bem ajustados, crescem. Então veja, esse edifício bem ajustado significa ajustado à pedra angular. O ajuste aqui é cada vez mais entranhado, cada vez mais tornando-se um com a pedra angular. Logo, crescimento aqui é algo que é derivado do ajuste. À medida que se ajusta a pedra, que se torna cada vez mais um com ela, e essa pedra angular é Jesus, eu e você, aqueles irmãos em Éfeso, poderiam adquirir, desenvolver o seu crescimento. E o crescimento aqui, ele tanto pode se referir a um crescimento de corpo, ou seja, seu crescimento interno, como também se refere a um crescimento de uma multidão, pessoas que estão se multiplicando pela face da terra. E isso é exatamente uma referência à igreja novamente. A igreja do Senhor, ela tanto cresce ajustada em Cristo Jesus, na sua maturidade espiritual, como cresce em seu número. Ela se desenvolve em número na face da terra. Então veja, eu e você precisamos entender exatamente isso. É a igreja do Senhor ajustada à palavra de Deus, porque observe, o fundamento dos apóstolos e profetas, que é a palavra de Deus, está alicerçado na pedra angular. Então o caminho para que eu e você nos ajustemos cada vez mais a nos tornar um com Cristo é a palavra de Deus, é descobrir essa palavra, é conhecer essa palavra, e assim nós podemos desenvolver uma realidade de vida mais plena, crescendo e se desenvolvendo de forma saudável. Mas existem algumas questões aqui, e nós temos tratado sobre elas durante essa série. Nos domingos temos pensado aqui exatamente sobre esses fatos de que estão diante de nós. Embora nós tenhamos um fundamento, ainda é uma realidade o fato de que as pessoas continuam pressionadas em sua alma. As pessoas continuam angustiadas, continuam ansiosas, as pessoas continuam numa vida de oscilação constante entre fé e desesperança, entre acreditar e desacreditar da vida, das coisas de Deus, dos propósitos de Deus.
As pessoas continuam sem encontrar alívio para a sua alma. As pessoas continuam sem encontrar esse alívio perene, esse alívio constante para a alma delas. E o fato é que se a gente quer construir alguma coisa, nós precisamos parar de construir sobre alicerces que eu e você, no fundo, sabemos que vão ruir. Eles vão cair, eles não vão sustentar a nossa vida, eles não têm capacidade para isso, mas a palavra de Deus é que mostra para mim e para você o verdadeiro fundamento no qual eu e você podemos estruturar a nossa vida, e esse fundamento é Jesus, esse fundamento é a palavra de Deus. Não é o nosso coração que nos conduz, não é a nossa intuição. Tudo isso gera mais desestabilidade para a nossa vida. Não são novas revelações que podem nos conduzir em um caminho de segurança, que realmente promovem em nosso coração a segurança e a estabilidade que nós precisamos. Então eu queria pensar em algumas coisas que eu e você precisamos redefinir no nosso coração. Primeira coisa é exatamente o que está aí na tela. Sobre o fundamento que é Cristo e sua palavra. Eu quero dizer palavra, e para que você não passe desapercebido disso. A palavra aqui é a referência ao fundamento dos apóstolos e profetas, porque quando a palavra diz fundamento dos apóstolos e profetas, ela está falando das sagradas escrituras e nada mais. Absolutamente nada mais pode ser uma rocha que nos conduza em segurança. Sobre esse fundamento, palavra de Deus revelada, você pode se estabelecer em eterna segurança. Só sobre esse fundamento. E isso, mesmo quando tudo vai dizer a você que não. Quando tudo chama a você para que você faça a sua própria vontade. Quando tudo diz o contrário a você, diz não, vai aqui nessa direção, teu coração está conduzindo para isso, você entender que só sobre o fundamento da palavra de Deus, que é quem pode te arraigar a Cristo, te ajustar a Cristo, só nesse fundamento eu e você podemos estabelecer uma vida segura. Mesmo quando as suas emoções te conduzem para um outro lado, mesmo quando as suas paixões estão dizendo para você assim, vai, namora, vai, casa ou descasa, acaba, mesmo quando a tua emoção, a tua intuição está te conduzindo a, vai, trabalha com isso, vai, desenvolve isso aqui, só a palavra de Deus é o alicerce fundamental para que eu e você possamos conduzir todas as áreas da nossa vida em total e constante segurança. É eterno esse fundamento. Ele não passa, a palavra de Deus não passará, a palavra de Deus não muda, ela é imutável, ela é inerrante, eu e você podemos nos firmar nela. E muitas vezes quando nós estamos pensando já no meio da ansiedade, no meio das nossas crises, no meio das nossas confusões, no meio das nossas oscilações, nós não conseguimos perceber que somente naquela palavra que está ali escrita, eu e você podemos nos segurar. A gente fica ansioso por alguma coisa que nos diga algo assim de bate-pronto. Alguma coisa que, sabe assim, meio que de voleio, a gente possa receber, né? Pensando nesse jogo de hoje, que talvez fosse melhor não pensar nele agora. Mas a gente fica esperando que as respostas venham assim, como um extrato bancário. Só a palavra de Deus é que pode e que é legítima para te conduzir, porque Jesus a estabeleceu como esse fundamento. Então observe, só ela é legítima, nada mais é. Família não é um fundamento para a nossa vida. Se você tem a sua família como fundamento da sua vida,
você não vai encontrar a estabilidade para a sua alma que você tanto busca. Filhos não dão essa estabilidade para a gente. Trabalho não dá. Nada pode dar. Somente a palavra de Deus. Por isso a gente precisa encontrar esse fundamento. Mas em segundo lugar, eu queria pensar com você exatamente que o que eles receberam de Cristo e que viveram, nos entregaram. Observe que agora a ideia é que nós não somos apenas alguém passivo agora nessa história. Eu e você fomos chamados a uma atividade, porque fomos alcançados por essa segurança eterna agora. Sim, se temos a palavra de Deus como alicerce da nossa vida, eu e você recebemos, cada um de nós recebemos o bastão para continuar a carreira. Eu e você recebemos na nossa mão o bastão para continuarmos a correr essa carreira e passarmos para as próximas gerações o mesmo bastão que recebemos dos discípulos de Jesus, que receberam de Jesus e passaram para nós. Nós não fomos chamados a viver uma vida de plena paz e segurança, apenas desfrutando, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Nós recebemos uma responsabilidade em nossas mãos. Observe como eu e você temos parte na obra de Jesus na terra. E para que eu e você possamos desempenhar essa obra realmente, é preciso que primeiro a gente encontre esse fundamento da nossa alma. Porque senão a desestabilidade do nosso ser não permite que a gente avance naquilo que Deus tem para cada um de nós. A salvação que a gente recebeu em Cristo Jesus é uma salvação que nos diz vai, ela não nos diz fica. A salvação em Cristo Jesus é um chamado a um caminho e não a um chamado a um estado parado. Então veja, a vida ou qualquer vida que deixa de entregar partes dela a Cristo, na verdade, não se entregou a Cristo. Se há partes, querido, do seu ser que você retém ainda e não tem coragem de entregar totalmente a soberania de Cristo, na verdade você não se entregou a Ele. Você passou a usar um disfarce. É aquela pessoa que começa a querer que outros façam o que talvez seria a responsabilidade dela, caso ela tivesse se entregado totalmente a Jesus Cristo. Então ela até quer que as coisas andem, ela quer que o reino se expanda, ela quer que a igreja cresça, ela quer que tudo aconteça, mas ela continua a não retirar o disfarce. O disfarce continua lá. Ela entregou uma parte, mas a outra ela ainda deseja controlar. O futuro, as oportunidades que possam surgir. Mas infelizmente, são exatamente esses que são aqueles que mais têm vazio na alma, tanta falta, aqueles que mais são tomados pela tristeza, aqueles que o abatimento estão ali na sua porta todos os dias, o dissabor com a vida, e por que não pensar nas profundas depressões que nós temos tanto encontrado em pessoas tão queridas tantas vezes, que são membros, na maior parte das vezes, membros arrolados nos halls de membresia das igrejas, mas eles vivem a realidade completamente dissociada da realidade que Jesus estabeleceu para nós. Certamente, querido, há muito vazio e muita depressão em muitos que hoje se identificam como discípulos de Jesus,
porque simplesmente ainda querem reter parte de sua vida por desconfiar daquilo que Jesus possa entregar para um caminho e um objetivo para a vida deles. Em terceiro lugar, e por último, eu queria finalizar com você. Não lhe finalizar, mas finalizar o sermão, né? Melhor. É na missão de Jesus, é na missão de Cristo, que cada discípulo encontra a própria missão e objetivo de vida. Não é ouvindo sobre Jesus, não é contemplando Jesus, mas é no movimento da missão dele. Porque o Senhor Jesus continua a trabalhar nesse mundo. O Senhor Jesus continua a fazer discípulos nesse mundo. O Senhor Jesus continua a alcançar corações e a retirar corações das trevas nesse mundo. E eu e você, quando temos a Cristo e a sua palavra como fundamento da nossa vida, eterno, constante, inabalável, no movimento da missão de Jesus, começamos a encontrar também a nossa própria missão, o sentido da nossa própria vida. Muitas vezes, estão perdidos na sua caminhada, porque simplesmente não querem entrar no movimento da missão de Jesus. Querem ser discípulos de Jesus, mas não querem ir aonde Jesus está indo. Não querem caminhar como Jesus está caminhando. Querem contemplar a ação de Jesus, assistir como numa boa partida de futebol, em que você assiste, você se envolve internamente, mas que você não está suando ali, correndo atrás. Você é apenas um espectador. Mas na missão dele, nesse movimento, nessa caminhada, olhando para a palavra como sólida e como alicerce para a nossa vida, nós vamos entendendo os próprios objetivos de Deus para a nossa própria vida. E não há tempo para descobrir isso. Nunca é tarde para descobrir isso, como nunca é cedo para descobrir isso. Andar sobre a palavra e andar no movimento de Jesus faz com que cada dia mais a gente compreenda essa missão e esse sentido para a nossa vida. Cada vez mais, ajustados a Cristo, vamos encontrando e nos tornando cada vez mais cheios de Deus. Cheios de Deus. Você não encontrará Deus, querido, se não for ajustado nesta palavra, que te ajusta a Cristo e que diz para você: você quer ver Deus? Olhe para mim. Ele é a imagem do Deus invisível. E o caminho que te conduz a Ele já está posto, a sua santa palavra. Quando caminhamos assim, o nosso coração vai se amoldando à vontade de Deus. Observe, querido, não é fugir das coisas que não prestam, que te amoldam a Deus, mas é se voltar para a palavra dele, que te amolda a Deus. Logo, te torna ou te leva para cada vez mais distante de tudo aquilo que não agrada a Deus. A palavra. Por isso eu quero pensar que talvez hoje você não precise saber de algo a mais. Você precise apenas desistir. Desistir de si mesmo. E simplesmente obedecer. Obedecer. Para que você seja ajustado a Cristo. Feche seus olhos. Eu quero orar com você novamente.